Nós vamos ler a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo de número 1. Iremos ler os versículos 3 e 4. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. E após a leitura, eu solicito que a nossa irmã Elisângela nos conduza a Deus em oração pela meditação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos dentro da Tua casa, para engrandecermos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque desde o princípio o Senhor nos escolheu, raça eleita Tua, Senhor. Nos constrangeu com o Teu amor e nos envolveu, Pai. E somos gratos por isso. Nós já Te rendemos louvores e o nosso coração se encheu de alegria, Pai, de estarmos na Tua casa. Fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento e que nós estejamos, Senhor, sempre dispostos a colocar a Tua palavra em prática. Guarda ela no nosso coração e sempre nos momentos difíceis ou naqueles momentos de alegria, Senhor, nós estejamos sempre nos lembrando, Senhor, de quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Há uma canção, já um pouco antiga, uma canção composta pelo Guilherme Kerr, na qual ele, como que se coloca no lugar de Mateus. Essa música se chama Mateus dos Impostos. Ele se coloca no lugar de Mateus no dia da sua conversão. E ele começa dizendo mais ou menos assim: quem me conhece por dentro sabe o momento em que hoje eu estou. Começa a falar como cada dia que ele sai para trabalhar, para cobrar impostos, ele não sai para fazer isso porque ele tem prazer no seu trabalho. Ele vai por ir. E sabe que as pessoas o odeiam. Sabe que as pessoas o chamam de traidor, ladrão, falso irmão. E ele sabe que é tudo isso também. Então ele é rico por fora e vazio por dentro. Mas naquele dia acontece uma coisa diferente. Passa alguém por ele, que sabe muito bem como é que está o coração de Mateus. E Jesus diz assim para ele: segue-me. Então Mateus, deixando tudo, passa a andar com Jesus como um discípulo dele. E a primeira coisa que Mateus faz depois disso é convidar Jesus para uma refeição na sua casa, onde muitos outros cobradores de impostos são convidados, e ali Jesus então começa a falar do reino de Deus para eles também. Acontece que tinha muita gente boa, que não estava gostando do que acontecia. E falavam a respeito de Jesus: esse aí que se diz profeta, come e bebe com pecadores. Mas Jesus, conhecendo aquelas pessoas, responde para eles: vocês precisam ler mais a Bíblia. Vão aprender o que diz os profetas, que diz o profeta: misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia, uma palavra que às vezes é traduzida como compaixão, ela significa condoer-se dos sofrimentos de alguém neste mundo em que se tornou
miserável, cheio de misérias por causa do pecado. E não somente ter compaixão no coração, mas fazer algo para ajudar aquele que está sofrendo. Em alguns lugares, por exemplo, no Salmo 103, a palavra misericórdia, ela é usada como sinônimo da palavra graça, que é quando Deus vem ao nosso encontro e nos presenteia. E se é presente, é por algo que nós não pagamos. É algo que Deus faz de livre e espontânea vontade, porque Ele tem um coração gracioso ou misericordioso. Por isso no Salmo 103 diz: Ele é quem te redime da morte, ó minha alma, e te coroa de graça e misericórdia. Os profetas nos ensinam que Deus, Ele tem prazer em exercer misericórdia, que assim como Deus é um Deus consolador, Ele também é Pai de misericórdias. E ensina que seus filhos devem ser assim também. Então, irmãos, no nosso estudo anterior, nós temos meditado sobre Deus como nosso consolador. Agora eu gostaria de destacar esta outra descrição que a Escritura, por intermédio do apóstolo Paulo, faz aqui a respeito do nosso Pai Celeste. E eu penso que uma boa maneira de nós meditarmos neste assunto é destacar algumas das maneiras como Paulo emprega esta palavra para descrever a maneira como Deus age nas nossas vidas. Paulo descreve a Deus com suas misericórdias se manifestando a nós. Aliás, entre todos os escritores bíblicos, a pessoa que mais usa essa palavra é o apóstolo Paulo. Eu acho que isto não é somente porque ele era uma pessoa muito versada na lei do Senhor, nas interpretações religiosas que os judeus davam para a lei do Senhor, mas porque ele próprio conhecia muito de perto, por experiência própria, o que significa ter a misericórdia de Deus na sua vida. Paulo nunca se esqueceu de quão mal ele havia sido antigamente. Paulo nunca se esqueceu de como tinha sido, antes de conhecer Jesus, um homem perverso, super religioso. De acordo com a lei de Moisés, irrepreensível. Um homem zeloso das tradições da sua religião. Mestre capaz, mas o homem duro de coração. O homem por dentro. Paulo tinha um coração incrédulo, um coração implacável. Eu acho que eu posso, não é, Breno? Posso trocar de microfone? Não vai adiantar muito. Tá. Como eu dizia, Paulo era um homem que blasfemava contra Jesus e que perseguia os crentes. Até o dia em que Jesus quebrantou o coração de Paulo, tirou aquele coração de pedra e, em amor, converteu aquele coração. O Senhor Jesus, já ressurreto, apareceu a Paulo, então chamado Saulo, quando ele estava numa viagem, Saulo, estava numa viagem para a cidade de Damasco, que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, e ele tinha o propósito de, chegando em Damasco, prender os crentes que ali se encontrassem e que ele encontrasse e levá-los manietados para Jerusalém. Mas em determinado lugar, no meio do caminho para Damasco, o Senhor Jesus apareceu a ele, glorioso, resplandecente, a ponto de Paulo ter ficado momentaneamente cego. E então Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E então Jesus responde: eu sou Jesus a quem persegues. Isto, meus irmãos, porque, conforme o próprio Deus nos revela, nós somos os amados dele. E quem persegue um crente em Jesus Cristo é a ele que está perseguindo. O profeta diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor.
Então imagine alguém que queira furar o seu olho, não é? E então Jesus diz a Paulo: Paulo, por que você me persegue? E então, depois de ver que era o Senhor Jesus, a quem ele tanto odiava, em quem ele não acreditava, estava ali realmente na frente dele, a conversa termina dizendo assim: Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus diz a Paulo: levante-se, entre na cidade, lá você será orientado, e acrescenta que dali por diante Paulo seria um mensageiro do Senhor Jesus Cristo para os gentios. A partir dali, então, Paulo se tornou um novo homem. E foi algo tão grandioso nos dias seguintes, nos meses, nos anos que se passaram, que Paulo nunca esqueceu daquele momento crucial na vida dele, onde ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E ele sempre se lembrava então de quem ele havia sido e do que ele era agora, da maneira como ele tinha sido uma pessoa má, destrutiva, cheia de ódio, e agora transformado num homem cheio de amor por Jesus Cristo e pelo seu povo. Agora eu gostaria, meus irmãos, de ler com vocês um dos vários comentários que Paulo faz a respeito da sua vida antes e depois, e a explicação que ele dá, porque que isso tinha acontecido. 1 Timóteo capítulo 1, eu peço que os irmãos, por favor, vejam ali comigo, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. Ali o apóstolo Paulo, mais uma vez, recordando da sua conversão, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja, aqui ele está descrevendo a sua salvação como uma expressão da misericórdia do Senhor. E ele diz, quão maravilhosa é essa misericórdia. Ele diz, eu, o principal dos pecadores. Quer dizer, Paulo, mesmo muito tempo depois pregando o Evangelho, ele não abandonava, ele não esquecia de quem ele havia sido e de quão grande foi a misericórdia na vida dele. Eu penso que Paulo se considerava o pior dos pecadores, pelo menos por duas razões. Uma delas é que toda pessoa que conhece a misericórdia de Deus, quando ela olha para si mesma, para o seu próprio coração, quando ela vê o pecado que fazia parte da sua natureza desde o seu nascimento, quando vê a praga que o pecado é, que coisa horrorosa, que erva daninha, desastrosa, todo aquele que é convertido ao Senhor Jesus, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Ele tem essa consciência de si mesmo. Ele não acha que de alguma maneira ele merecia a sua salvação. E a outra razão, que além da gente saber, de nós sabermos da corrupção do coração, da vaidade do coração, da mentira do coração, e de lamentarmos por isso, a segunda razão, penso eu, é que não existe pior espécie de pecador do que aquele que se acha um santo. E Paulo se achava um santo. Paulo, ao olhar para si mesmo, ele dizia assim, eu sou irrepreensível segundo a lei. Eu faço tudo o que a Bíblia manda. Ele acreditava que através das boas obras que ele fazia, e entre as boas obras era perseguir os crentes, ele pensava que com isso estava agradando a Deus. E a pessoa que se acha um santo, essa pessoa é difícil de ser quebrantada. Essa pessoa é difícil de ter um coração maleável. Ela pensa não haver motivos para ela se converter. Vou me converter do quê? Eu sou uma boa pessoa, não é? Então ela se coloca num pedestal de santidade. E era assim que Paulo pensava a respeito de si mesmo, antes de conhecer Jesus. Mas agora quando Paulo, uma vez convertido, olha para si mesmo, ele diz assim, de todos os pecadores eu sou o pior.
De todos os pecadores eu sou o principal. Mas, ele continua dizendo aqui, isto significa que se eu, o pior dos pecadores, foi alcançado pela misericórdia de Deus, qualquer pecador pode ser alcançado. Pode olhar para mim e ver em mim um modelo de uma pessoa que foi alcançada, perdoada, transformada, porque Deus é misericordioso. E é isto também que ele fala lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, quando ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com o qual Ele nos amou, Ele nos salvou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, experimentar a misericórdia de Deus, conhecer a misericórdia de Deus, para a salvação, é próprio de todo aquele que conhece Jesus Cristo. Não importa quantos sejam os pecados, não importa quanto odiosos eles sejam, quão hediondos eles possam ser, as misericórdias de Deus, elas são suficientes para limpar a alma, limpar a vida, mudar a vida de qualquer pessoa que crer no Senhor Jesus. Então não é sem razão que Paulo, ao falar aos Coríntios, ele diz: Deus é nosso Pai de misericórdias. Uma segunda maneira de Paulo falar a respeito da misericórdia de Deus, eu gostaria de citar, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 25. Em 1 Coríntios 7, 25, falando a respeito ou aconselhando os irmãos da igreja de Corinto, ele diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está respondendo a algumas perguntas da igreja de Corinto. Eles haviam escrito para ele perguntando, por exemplo, se convinha ao crente, ao cristão, casar ou ficar solteiro, a respeito das relações conjugais, o que Paulo tinha para instruir a respeito disso. E então aqui, desde o começo do capítulo, Paulo está respondendo de acordo com instruções que foram dadas pelo próprio Senhor Jesus, quando Jesus estava aqui no mundo, não é? Mas aqui no versículo de número 25, quando eles haviam perguntado para ele se convém aos crentes casarem ou não, ele diz assim: olha, neste assunto, nós não temos um mandamento direto do Senhor, mas eu vou dar uma resposta que é minha mesmo. Mas aquilo que eu vou falar, entendam, é a resposta de um homem que alcançou a graça ou que recebeu a misericórdia de ser encontrado fiel. E o faz então como alguém que recebeu isto do Senhor. Por isso, ele vai dar a sua própria opinião. Agora, o que eu desejo pensar de tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que Paulo reconhece o seguinte: se ele é fiel a Jesus, é porque ele recebeu misericórdia do Senhor para ser fiel. Porque ele sabia que de si mesmo ele não seria. Sim, como crentes em Cristo Jesus, o nosso caráter deve ser fiel. A fidelidade adorna a vida dos eleitos de Deus e glorifica o Evangelho. Como todas as outras virtudes cristãs, que são ordenadas e recomendadas na Bíblia Sagrada: honestidade, lealdade, amor, prudência, domínio próprio, humildade, pureza, verdade, temperança, justiça, fortaleza, benevolência e todas aquelas outras maravilhosas palavras que descrevem para nós o fruto do Espírito, o caráter do Senhor Jesus. Mas seja qual for a virtude de um crente, só existe uma fonte da qual ela pode brotar na sua alma: as misericórdias de Deus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de ser semelhantes a Jesus. E a parte das misericórdias de Deus, as virtudes humanas
fazem apenas com que o homem se torne soberbo, vanglorioso de si mesmo, fazem com que o homem pense em si mesmo como se fosse alguém superior aos demais. Em outras palavras, um arremedo da verdadeira humanidade. Porque quando o homem se torna soberbo, ele é mais parecido com o diabo. Faz parte da natureza de Satanás, a arrogância. Por isso que no outro texto, Paulo repreende alguns coríntios que julgavam ser alguma coisa por causa das suas próprias virtudes. Nós estamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Eu gostaria que os irmãos, por favor, voltassem algumas páginas para o capítulo 4, agora, de 1 Coríntios. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 8. Paulo diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aqui, conforme a gente percebe no versículo 8, o apóstolo Paulo ele está sendo claramente sarcástico por causa da presunção espiritual demonstrada por alguns na igreja de Corinto. E Paulo está querendo mostrar para eles como era uma coisa ridícula, porque eles se julgavam melhores que outros. Então Paulo diz assim: o que é que te faz sobressair? O que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você está se achando? Por que você acha que de alguma forma você é melhor do que os outros? Porque para aquele que conhece Jesus de perto, ele sabe que qualquer virtude de caráter que ele possa nutrir, só pode ser pela misericórdia do Senhor. Não porque ele seja melhor, não porque ele seja uma pessoa mais evoluída espiritualmente. A salvação é pelas misericórdias. A formação do caráter é pelas misericórdias. Um terceiro aspecto daquilo que Paulo chama de misericórdias do Senhor, eu gostaria de voltar agora com os irmãos para a segunda carta aos Coríntios. E ali no capítulo 5 agora nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 20. Segundo aos Coríntios 5, de 18 a 20. E ele está falando a respeito do seu ministério como pregador da palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu não penso, meus irmãos, eu penso, melhor dizendo, que não existe para uma pessoa que está numa terra estrangeira uma honra maior do que ser um representante do seu país. É isso que faz um embaixador, é isso que faz um homem que está envolvido em negociações diplomáticas. É alguém que é responsável por defender os interesses da sua pátria numa outra nação, negociar acordos, informar o governo, proteger os seus compatriotas que porventura estiverem ali também. O homem ou mulher que são designados como embaixadores, aquilo que eles fizerem é o seu país que está fazendo na pessoa deles, eles são representantes. Ora, o que o embaixador fala é em nome da sua nação, o que ele faz é em nome do seu país. Agora veja, o apóstolo Paulo diz aqui que Deus fez dele um embaixador do seu reino, e ele diz assim, e nos confiou uma palavra de reconciliação,
de tal modo que nós somos embaixadores, como se Deus falasse por nosso intermédio. E Deus então chamasse as pessoas para se reconciliarem com Ele por meio de Jesus Cristo. Agora, por que Paulo foi chamado para ser um embaixador? Por que ele foi chamado para ser alguém que fala do reino dos céus aos homens? Por favor, volte para o capítulo 4, versículo de número 1. E Paulo diz assim, a respeito do seu ministério: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O homem redimido pondera sobre o favor imerecido de Deus. Ele pensa no perdão e misericórdia de um Deus que o salvou a respeito de todas as suas maldades, de um Deus que transformou a sua vida a despeito de todas as suas fraquezas, a despeito de todas as suas limitações. Ele sabe primeiro que Deus o salvou, e ele sabe que Deus está trabalhando na sua vida, mas ele sabe também que se Deus trabalha na vida de outras pessoas por intermédio dele, também é misericórdia de Deus. Não é porque de alguma forma ele mostrou para Deus: olha, Senhor, eu sou capaz, eu sou inteligente. Como é que diz mesmo aquela frase evangélica muito conhecida? Deus não capacita, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Paulo sabia isso na própria pele, no sangue que corria por suas veias. Ele não se julgava uma pessoa capacitada para uma obra tão grande. Certa vez eu li sobre um pastor que estava já no seu leito de morte, já bem idoso, e um dos irmãos da igreja foi visitá-lo, e ali ele disse assim para o pastor: pastor, logo, logo o senhor vai receber a sua recompensa. E o pastor respondeu: recompensa não, irmão, misericórdia. E o que esse pastor quis dizer com isso? Aquilo que o Senhor Jesus mesmo ensinou, que se nós fizermos tudo o que devemos, depois de ter feito tudo o que devemos, o que deve ser o nosso veredito a nosso próprio respeito? Servo inútil. Porque não fiz mais do que a minha obrigação. Agora eu pergunto: quem de nós cumpre a sua obrigação? Quem de nós faz tudo quanto deveria? Então, se havemos de receber alguma recompensa da parte de Deus no céu, irmãos, só por misericórdia, só pela infinita bondade que Deus tem para conosco. E aquele que conhece o Senhor, ele tem consciência disso. Ele tem consciência de que nada nele mesmo o torna digno de receber alguma coisa da parte do Senhor. Eu sou chamado pastor. E meus irmãos, quando eu penso nessa palavra que vocês se dirigem a mim, pastor, eu preciso dizer para vocês, eu me sinto muito honrado. Porque Jesus é o nosso pastor. E Deus concede a mim a misericórdia de ser chamado pastor. Deus concede a mim a misericórdia de ter me chamado e ter falado assim ao meu coração: prega a minha palavra. É só pela graça, é só pela misericórdia. Agora, irmãos, vocês são de várias profissões diferentes. Vocês são de situações sociais diferentes, de temperamentos diferentes. Alguns aqui na igreja ocupam um lugar de liderança, como os presbíteros, como os diáconos, os presidentes das sociedades internas. Outros são auxiliadores, porque, como diz aquele ditado brasileiro jocoso, não é? Assim, não adianta ter muito chefe quando tem pouco índio, né? Então, precisa também daqueles que colaboram com a sua liderança.
Mas, independente do ofício de cada um de nós, pastor ou presbítero ou diáconos ou auxiliadores, todos nós somos embaixadores de Cristo. E se somos embaixadores de Cristo, isso se deve ao fato de que, primeiro, Deus nos salvou, segundo, Deus tem trabalhado na nossa alma, moldado o nosso caráter, e terceiro, Deus tem nos dado a graça de ministrar em seu nome. Cada vez que você está falando de Jesus para alguém, isso é misericórdia na vida dessa pessoa, mas antes de mais nada, é misericórdia na tua vida. Você está sendo usado por Deus e depois Ele ainda vai te recompensar por isso, pelo fato de que você foi uma testemunha dEle. Não tem nada, meus irmãos, mais bonito nesse mundo do que quando alguém olha para um crente, olha para um homem ou para uma mulher e vendo a maneira dessa pessoa falar, dessa maneira de se comportar, da sua maneira de se comportar, aquele ali é crente. Lá no trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, não tem nada melhor para uma pessoa de Deus do que ser chamada crente, ser identificada com Jesus Cristo. Não somente porque chega domingo ela sai com a Bíblia na mão, mas por todo o seu modo de viver. Agora, por que Deus nos concede essa bênção de sermos seus embaixadores? Misericórdia. Deus tem sido misericordioso conosco. Alguns anos atrás eu li a história de um homem que estava viajando de trem, e ele sentou ao lado de um jovem e notou que enquanto eles viajavam, aquele jovem estava muito nervoso. Estava assim, realmente assim, esfregando as mãos, todo transtornado, e ele perguntou: o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? E o jovem foi direto ao ponto. Ele falou assim: eu acabo de sair da penitenciária, estou voltando para casa, mas eu não sei se eu vou ser recebido em casa. Alguns anos eu cometi um crime que envergonhou muito a minha família. E nesses anos de penitenciária eu nunca recebi uma carta. Eu digo para mim mesmo que eles não me escreveram porque eles são assim bem humildes, quase não sabem escrever. Então eu digo para mim mesmo que foi por causa disso. Mas agora eu estou voltando e eu fiz uma coisa para facilitar a decisão deles. Eu escrevi uma carta antes dizendo assim: olha, se vocês quiserem me receber de volta, eu peço que vocês coloquem uma fita branca naquela macieira que tem lá na estrada, perto da linha do trem. Se eu vir aquela fita pendurada lá, eu vou entender que eu posso voltar para casa. Se não tiver fita nenhuma, eu vou entender que eu não devo voltar. E então eu vou continuar a viagem. E eles foram viajando. E quando estavam quase chegando lá, o rapaz fechou os olhos e disse: eu não tenho coragem de olhar para ver o que está acontecendo, o que aconteceu. E ele ficou ali com os olhos fechados e o companheiro de viagem ficou olhando pela margem da estrada de ferro. E daí a pouco ele tocou no ombro do jovem com a voz embargada e disse assim: pode abrir os olhos, a árvore está cheia de fitas. E aquele rapaz foi recebido em casa. Irmãos, Paulo, eu tenho a impressão que se ele pensasse nessa árvore cheia de fitas, ele diria assim: a árvore das misericórdias de Deus é cheia de fitas de todas as cores. Porque tudo na nossa vida é pleno das misericórdias do Senhor. As fitas vermelhas do sangue de Jesus, que nos purificam de todo pecado, que lavam a nossa alma, que fazem com que a cada dia nós possamos nos achegar a Deus limpos, sem culpa, confiantes. As fitas brancas da obra do Espírito Santo na nossa vida, produzindo seus frutos maravilhosos.
as frutas verdes esperança, das consolações que Deus, o Pai, nos dá e nos faz olhar para a frente, esquecer as coisas que ficam para trás e confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De outra maneira, meus irmãos, existe alguma coisa na nossa vida que não seja misericórdia? Quando nós recebemos a graça para orar, quando nós recebemos a graça de esperar com paciência, quando nós recebemos a graça de não abandonar os caminhos do Senhor, mas perseverar em todas as tribulações, tudo isso é misericórdia do Senhor. Bem, meus irmãos, o que deve isso produzir então em nossa vida? Primeiro, muita paz no coração. Irmão, tenha paz no coração. Tenha certeza de que entre você e Deus, por meio de Jesus Cristo, tudo foi resolvido. Volta, ó alma, ao teu sossego e espera no Senhor. Lança fora todo o medo e confia no seu amor, porque nada, nem ninguém, pode te separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem as do futuro, nem o pecado, porque Jesus já levou na cruz. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segundo, gratidão. Louve muito ao Senhor a cada dia. Olhe para a tua vida como tudo sendo fruto das misericórdias de Deus, até as tribulações, até as lutas, porque são maneiras de Deus abençoar você e você crescer espiritualmente. Seja uma pessoa satisfeita. Ou colocando de outro modo, não seja uma pessoa reclamona, murmuradora, que para ela nada está bom. Ao contrário, seja uma pessoa para quem tudo coopera para o seu bem. Por último, tenha um coração humilde, um coração dócil, um coração gentil, um coração misericordioso, porque você é filho de Deus, e Deus é o Pai das misericórdias.